Capítulo 4. O Guia Inesperado e o Primeiro Confronto. O túnel apontado pelo eremita era uma fenda escura na rocha, exalando um ar gelado e pesado. Kael hesitou na entrada, o frio de Morven profunda parecendo se infiltrar diretamente em seus ossos. A marca em seu peito ardia, um pressentimento agudo de que o que estava além daquele limiar era diferente de tudo que já havia enfrentado. Ele estava sozinho, e a vastidão da tarefa à sua frente pesava em sua alma. Não seja tolo, criança. A voz do eremita, rouca, mas firme, fez Kael se virar bruscamente. O velho não estava mais acocorado junto à fogueira. Ele estava em pé na entrada da caverna principal, sua figura esguia parecendo se misturar com as sombras. Seus olhos, antes apenas lúcidos, agora brilhavam com uma intensidade surpreendente, refletindo a luz prateada da marca de Kael. Você não entende a natureza da escuridão que o espera, continuou o eremita, dando um passo à frente. Os murmúrios da desesperança testarão não apenas seu corpo, mas sua mente, seus medos mais íntimos. Poucos sobrevivem a isso sozinhos. Eu, Lyra, conheço estes caminhos há mais tempo do que a maioria das árvores de Veridia. Kael franziu a testa. Lyra. Ele nunca havia ouvido esse nome. Eu não preciso de ajuda, ele retrucou, o orgulho de órfão endurecido falando mais alto que o bom senso. A vida o ensinara que depender dos outros levava à decepção. A marca, ela me guiará. Lyra soltou uma risada baixa, sem humor. A marca é poderosa, sim. É a chama da convergência, o elo entre todos os sóis, o que a ordem chamaria de oitavo. Mas ela é um poder bruto. Você ainda não entende seu canto, ou como ele se harmoniza com o coro silenciado de Áurea. Eu posso ouvir os sussurros do vento, Kael. Posso sentir as dores da terra. Posso ver os ecos do passado e sentir a direção que o futuro tenta tomar. Eu posso guiá-lo, mesmo que não possa lutar por você. Kael sentiu um calafrio. Lyra não falava apenas de dons comuns. Ele falava com a voz de alguém que vivia e respirava a própria magia do mundo. Ainda assim, a relutância o dominava. Eu vou sozinho, ele repetiu, teimosamente, e virou-se para a escuridão do túnel, determinado a provar que podia. Mal deu alguns passos quando a atmosfera mudou. O ar no túnel tornou-se pesado, quase sólido, e um frio sepulcral penetrou suas roupas. As sombras ao redor não eram mais estáticas. Elas se alongavam e se contorciam, ganhando formas disformes e ameaçadoras. Kael sentiu o coração disparar. Sussurros começaram a ecoar de todos os lados, vozes que pareciam vir de dentro de sua própria mente. Você é inútil. Ninguém o quer. Está sozinho. Sempre esteve. Eram as vozes de seus medos mais profundos, as inseguranças de sua vida de órfão, manifestadas pela antimagia. Kael cambaleou, o chão parecendo se desfazer sob seus pés. As sombras se contorceram em figuras grotescas, as faces de pessoas que o haviam desprezado, figuras distorcidas de monstros saídos de contos de Ninar. O pavor o paralisou, e a marca em seu peito, antes um farol, agora parecia ferver com uma dor agonizante. Ele estava sendo esmagado pela desesperança. Quando uma das figuras sombrias avançou, com garras que pareciam feitas de puro vazio, Kael fechou os olhos, pronto para o golpe. Mas ele não veio. Em vez disso, uma onda de calor suave e uma nota musical baixa e ressonante preencheram o túnel. As sombras recuaram com um guincho, contorcendo-se como se estivessem em agonia. Kael abriu os olhos e viu Lyra. O velho não estava lutando fisicamente. Ele estava em pé, os olhos fechados, e de suas mãos erguidas emanava uma luz azulada e calmante, que pulsava com o mesmo ritmo que a marca de Kael. O som que Lyra emitia não era uma canção, mas uma vibração rítmica, profunda, que parecia harmonizar o próprio ar. Era uma magia de conhecimento e ressonância, que expelia a cacofonia da antimagia. Você deve ouvir, Kael, Lyra sussurrou, sem abrir os olhos. Ouça a canção que a antimagia distorce. Ela se alimenta do caos e do medo. Mas a sua marca, ela pode ser o maestro. Kael olhou para Lyra, e então para a marca em seu próprio peito. A dor havia diminuído, e a energia que emanava dela parecia querer se alinhar com a melodia de Lyra. Ele não estava sozinho. Não poderia estar.
O eremita não era um lutador, mas um guia, um farol de sabedoria em meio à escuridão. Lyra havia mostrado a ele uma nova forma de ver o poder. Engolindo o orgulho, Kael balançou a cabeça em um reconhecimento tácito. Eu preciso de ajuda, ele admitiu, a voz embargada. Lyra abriu os olhos, um sorriso gentil, mas profundo, em seus lábios. Então, vamos, Kael. O caminho para o véu de Umbra se estende diante de nós. Mas desta vez, você não caminha sozinho. Com Lyra ao seu lado, emanando aquela estranha e confortante ressonância, Kael deu o primeiro passo na escuridão do coração sombrio, um órfão e um eremita, prontos para enfrentar os sussurros da desesperança. A presença de Lyra mudou a dinâmica da escuridão. Os sussurros da antimagia não desapareceram por completo, mas se tornaram mais fracos, como uma orquestra desafinada silenciada por um maestro. A luz azulada que emanava do eremita, embora sutil, parecia repelir as formas sombrias mais agressivas, fazendo-a se contorcer e recuar para as frestas da caverna. Kael sentiu a marca em seu peito vibrar em sincronia com Lyra, uma dança de energias que o fortalecia. A antimagia não é uma criatura que você pode golpear com uma lâmina, Kael, Lyra explicou, sua voz calma ecoando na caverna. Eles caminhavam lentamente, Kael seguindo os passos seguros do velho. Ela é a ausência que se preenche com o caos. Ela se alimenta do desespero, das dúvidas. Sua marca é a presença, o potencial para restaurar o que falta. Mas, para isso, você deve manter sua própria luz interna, e não ceder ao que ela sussurra. Kael olhou para trás, para as sombras recuando, e uma nova compreensão o atingiu. Não era uma batalha de força bruta, mas de vontades. E a voz de Lyra, suas palavras cheias de sabedoria, era um escudo mais potente que qualquer arma. Avançaram por passagens estreitas e escorregadias, o chão irregular sob seus pés. A caverna se aprofundava, e Kael podia sentir a umidade da terra. Em alguns trechos, o ar ficava tão denso que era difícil respirar, e visões fugazes de seus piores pesadelos, a solidão de sua infância, a indiferença do mundo, piscavam à beira de sua percepção. A cada vez, a energia calmante de Lyra se intensificava, ajudando Kael a focar e a empurrar as ilusões para longe. O coração sombrio é um lugar de testes, Lyra comentou em um momento. Ele filtra aqueles que não estão prontos. Seus medos são as maiores barreiras aqui. Mas também, seus medos são o que definem sua coragem. De repente, a passagem se abriu em uma vasta câmara subterrânea. O teto era tão alto que se perdia na escuridão, e o eco de uma voz gutural preencheu o espaço. Diferente dos sussurros ilusórios, esta era uma presença sólida, palpável. Do centro da câmara, uma massa disforme de sombras e vapores escuros começou a se materializar. Não era uma criatura definida, mas uma abominação fluida, com olhos vermelhos brilhantes que pareciam sugar a própria luz. Intrusos! A voz rosnou, o som vibrando nas pedras. A luz de Umbra se extinguiu. As sombras reinam. Vocês serão consumidos. Kael sentiu um pavor esmagador. Aquilo não era uma ilusão. Era uma manifestação da antimagia, talvez uma guardiã das profundezas. A marca em seu peito pulsou descontroladamente, irradiando um calor intenso que parecia lutar contra o frio da criatura. Kael ergueu as mãos, não sabendo o que fazer. Sua magia, seu oitavo sol, era um poder bruto, sem controle. Não lute com raiva, Kael. Lyra gritou, a luz azulada de suas mãos se intensificando. Sinta! Sua marca não é apenas luz, é a harmonia. Encontre a melodia que a criatura distorce. A abominação avançou, suas garras de sombra estendidas. Kael fechou os olhos por um segundo, concentrando-se. A voz de Lyra, a luz em seu peito. Ele tentou sentir não a dor, mas a energia que a marca emitia. E então, ele a sentiu. Uma corrente, um fluxo que conectava sua marca ao mundo, e de alguma forma, aquela própria criatura de sombra. A antimagia não era apenas escuridão, era uma distorção. Kael abriu os olhos. Ergueu as mãos, e a luz prateada de sua marca não irrompeu com explosão, mas com uma onda vibracional. Não era um ataque, mas uma ressonância. A energia da marca chocou-se com a criatura de sombra, não a explodindo,
mas a fazendo oscilar. A massa escura tremeluziu, e os olhos vermelhos piscaram. Era como se a melodia de Lyra e o pulso de Kael estivessem tentando alinhar a antimagia de volta ao seu estado natural de sombra. A criatura guinchou, recuando. Não estava sendo destruída, mas forçada a se retrair, a diminuir. A luta continuou por um breve, mas intenso período. Kael, com a orientação telepática de Lyra, cuja luz guiava seu foco, manteve a onda de ressonância. Lentamente, a massa disforme de sombra encolheu, tornando-se menos ameaçadora, até que se dissipou em vapores finos que rastejaram de volta para as frestas da caverna, como se nunca tivessem existido. Exausto, Kael caiu de joelhos, ofegando. A marca em seu peito ainda pulsava, mas a dor havia diminuído, substituída por uma sensação de poder contido. Ele olhou para Lyra, que estava parado, a luz azulada de suas mãos gradualmente diminuindo. "Você viu, Kael", disse Lyra, sua voz suave, mas cheia de satisfação. "O oitavo sol não destrói. Ele restaura o equilíbrio. Você não lutou com força bruta, mas com a harmonia que a antimagia teme." Lyra estendeu a mão, e Kael a aceitou, sentindo a conexão profunda entre os dois. "Nosso caminho é longo, ó órfão do brilho. Mas você não está mais sozinho." O som de gotejamento de água ecoou na câmara, e Kael notou, em uma das paredes, um brilho fraco e distante. Não era uma luz natural, mas algo etéreo. O véu de Umbra estava perto. A primeira batalha estava vencida, e a jornada de Kael e Lyra estava apenas começando. Capítulo 5. O véu encontrado e a sombra persistente. A jornada de Kael e Lyra pelo coração sombrio foi um teste de resistência e fé. Guiados pela ressonância de Lyra e pelo brilho constante da marca de Kael, eles navegaram por labirintos de rocha úmida e cavernas ecoantes, onde os sussurros da antimagia tentavam novamente enganá-los. Mas, juntos, eles aprenderam a resistir. Kael, com Lyra ao seu lado, compreendeu que o poder do oitavo sol não era apenas sobre forçar a luz, mas sobre encontrar harmonia na escuridão, a melodia que a antimagia distorcia. Finalmente, após o que pareceram eras de descida, a caverna se abriu em uma vasta gruta. O ar aqui era ainda mais frio, e a escuridão era quase absoluta, não a ausência de luz, mas uma densidade palpável que parecia absorver qualquer brilho. No centro da gruta, flutuando em um pequeno lago de águas paradas e negras, estava ele, o véu de Umbra. Não era um tecido, mas uma formação etérea de sombras cintilantes, quase invisível, mas que radiava uma energia calma e profunda, o último vestígio da magia do sol de Umbra. "Está aqui", Lyra sussurrou, sua voz cheia de reverência. "A essência de Umbra, esperando por você." Kael se aproximou do lago, a marca em seu peito pulsando com uma força quase dolorosa. Ele estendeu a mão sobre o véu. No momento em que seus dedos quase tocaram a substância etérea, a luz de sua marca irrompeu, não com explosão, mas com uma fusão suave. O véu de Umbra reagiu, ondulando e expandindo-se, envolvendo Kael em um abraço frio e místico. A energia antiga fluiu para ele, e Kael sentiu o conhecimento de Umbra, a beleza da transmutação, o poder do subconsciente, a necessidade da sombra para que a luz existisse, se derramando em sua mente. Ele sentiu uma conexão profunda com o sol perdido, compreendendo sua verdadeira natureza. Quando o véu se assentou em seu peito, fundindo-se com a marca do oitavo sol, uma onda de alívio varreu a gruta. A escuridão densa recuou um pouco, revelando as formas das paredes rochosas e o brilho fraco de cristais incrustados. O ar ficou menos opressor, e os sussurros da antimagia diminuíram para um murmúrio distante. Kael sentiu uma mudança em si mesmo. Ele não havia recuperado o sol de Umbra, mas o havia estabilizado dentro de si. A perda não era total. A penumbra nos vales de Morven diminuiu, tornando-se mais uma penumbra natural do que uma escuridão parasita. A magia da transmutação começou a fluir novamente, de forma fraca, mas presente. "Conseguimos", Kael ofegou, olhando para Lyra. O velho eremita assentiu, mas seus olhos mostravam uma sombra de preocupação. "Sim, Kael. O véu de Umbra está seguro, e você começou a restaurar o equilíbrio. Mas veja." Lyra apontou para cima, para onde o teto da caverna se abria para o céu distante de Áurea. Mesmo de dentro das profundezas, Kael pôde sentir.
O sol de Cronos, outrora um brilho violeta constante, agora parecia piscar no céu de Áurea, suas luzes tremeluzindo como uma velha lâmpada. Uma onda de confusão e desorientação atingiu Kael, uma sensação de que o tempo estava se dobrando e desdobrando de formas irregulares. Lyra se apoiou na parede da caverna, sua testa franzida em concentração. A antimagia não foi eliminada, Kael, Lyra disse, sua voz grave. Ela se adaptou. Com o véu de Umbra contido, ela busca um novo ponto de desequilíbrio. Agora, o tempo, ele está falhando. Ele virou-se para Kael, seus olhos antigos fixos nos do jovem. O sol de Cronos está se esvaindo. Precisamos ir. A ampulheta de Cronos aguarda, e a cada instante, Áurea esquece mais de si mesma. O alívio da vitória de Kael foi substituído por uma nova urgência. A sombra havia recuado, mas a luta estava longe de terminar. A jornada para restaurar Áurea apenas havia começado. A ascensão do coração sombrio foi menos árdua do que a descida, mas a urgência agora era palpável. A cada passo, Kael sentia o pulsar errático do sol de Cronos no alto, uma batida descompassada que ecoava crescente confusão em Áurea. Lyra, embora silencioso na subida, estava visivelmente concentrado, seus olhos antigos focados no que estava por vir. Ao emergirem da caverna, a névoa de Morven ainda persistia, mas agora Kael a via de forma diferente. Com o véu de Umbra estabilizado em seu peito, as sombras que antes causavam pavor, agora pareciam mais compreensíveis, menos ameaçadoras. Elas eram apenas sombras, não a escuridão parasitária da antimagia. A marca, que se fundira ao véu, agora irradiava uma luz mais controlada, um brilho prateado suave que não era opressor, mas acolhedor. Eles caminharam por algumas horas, Lyra com um mapa mental que parecia mais preciso que qualquer pergaminho. O sol de éter, que deveria estar no alto, parecia se inclinar de forma estranha, e Kael percebeu que as pequenas pedras do caminho, que antes eram imutáveis, por vezes pareciam mudar de lugar. O ar, antes denso, agora trazia uma sensação inquietante de déjà vu, de momentos que se repetiam. É o tempo, Lyra murmurou, os olhos estreitos. Cronos está perdendo sua coerência. O tecido do tempo está sendo desfiado. Em breve, memórias se misturarão, e o presente se tornará passado, e o futuro, incerto. Eles chegaram à beira de um precipício. No topo, uma estrada antiga de éter, visivelmente corroída pelos anos, serpenteava em direção às montanhas Cronos, que se erguiam como pilares do tempo no horizonte distante. Lá, Kael sabia, estava o próximo artefato. Lyra se virou para Kael, a luz azulada de suas mãos bruxuleando ligeiramente. Nossa jornada para Cronos será mais traiçoeira. A antimagia se deleita em distorcer a ordem. Prepare-se para enfrentar não apenas a perda de tempo, mas a perda de si mesmo. O olhar de Lyra era sério. As torres dos cronistas estão cheias de ecos e paradoxos. Muitos que lá buscam conhecimento se perdem na teia do tempo, esquecendo-se de quem são. Kael sentiu um arrepio. A ideia de perder suas memórias era mais aterrorizante do que qualquer monstro de sombra. Ele ainda tinha poucas lembranças de sua vida antes do orfanato, e a perspectiva de esquecer até mesmo as poucas experiências que o moldaram era insuportável. A marca em seu peito pulsou com uma nova intensidade, como se confirmando o aviso de Lyra. Como vamos saber o que é real? Kael perguntou, a voz embargada. Lyra colocou a mão no ombro de Kael. Sua marca, Kael. Ela é a âncora. Ela é o ponto de equilíbrio de Áurea. Use-a para sentir a verdade da realidade. E confie no que sente. Nosso caminho é para o leste, para as terras onde o tempo é rei, e está caindo em desgraça. Com uma determinação renovada, Kael assentiu. O véu de Umbra havia lhe dado uma compreensão da sombra, mas o sol de Cronos era um desafio de uma natureza diferente. O tempo estava se desfazendo, e eles eram as únicas linhas que podiam tecê-lo de volta. A longa estrada até as montanhas Cronos os aguardava, e a cada passo, o mundo se tornava mais esquecido. Capítulo 6. O tempo desfeito e o cronista perdido. A jornada de Morven até as montanhas Cronos foi uma provação de confusão e desorientação. À medida que Kael e Lyra se aproximavam, o próprio ar parecia vibrar com anomalias temporais.
Árvores jovens pareciam envelhecer e rejuvenescer em questão de segundos. Riachos congelavam e descongelavam em ciclos frenéticos, e o sol de éter, mesmo estando no alto, por vezes piscava, dando lugar a um breve vislumbre de um pôr do sol violeta do sol de Cronos antes de retornar abruptamente. Kael sentia o tempo se contorcer em seu próprio corpo, uma vertigem constante que o fazia questionar cada passo. Recordações de sua infância pareciam se misturar com eventos recentes, criando uma colcha de retalhos confusa em sua mente. A marca em seu peito, no entanto, agia como uma âncora, pulsando com uma regularidade teimosa que o ajudava a manter a sanidade. Lyra, com sua ressonância calma, era um farol. Ele parecia imune aos efeitos mais severos do tempo, seus passos nunca vacilando. A antimagia não destrói o tempo, Kael, Lyra explicou, sua voz um eco constante de razão. Ela o desorganiza. Ela se alimenta da desordem, da incapacidade de lembrar, de planejar. Nosso objetivo é o Nexus Cronos, as grandes torres de cristal onde os cronistas da Ordem guardavam a ampulheta de Cronos. Ao chegarem aos pés das montanhas Cronos, a paisagem se transformou em uma arquitetura imponente. Torres de cristal translúcido perfuravam o céu, interligadas por pontes etéreas que piscavam dentro e fora da existência. As bibliotecas, outrora repositórios do conhecimento de Áurea, agora pareciam labirintos de memórias perdidas. Livros flutuavam no ar, suas páginas virando sozinhas em velocidades impossíveis, e vozes distorcidas ecoavam dos salões vazios, recitando trechos de histórias sem sentido. No coração do Nexus Cronos, em uma câmara que parecia ter envelhecido milênios em um instante, Kael e Lyra encontraram o que restava de um cronista-chefe da Ordem. Ele estava sentado em uma cadeira de éter quebrada, seus olhos vazios fixos em um ponto distante. Roupas que um dia foram ricamente bordadas com símbolos do tempo, agora estavam rasgadas e empoeiradas. Em seu colo, um grande tomo de couro jazia aberto, mas suas páginas estavam em branco. Onde estou? O cronista murmurou, sua voz um fiapo de memória. Eu era para registrar o sol, o tempo. Ele se foi. A marca de Kael reagiu violentamente à presença do cronista. Não era a dor da antimagia, mas um zumbido estranho, como um eco distorcido de um tempo passado. Lyra se aproximou do velho com cautela, seus olhos antigos avaliando a situação. Ele foi corrompido pela antimagia, Lyra sussurrou para Kael. Não com malícia, mas com o próprio caos do tempo. Sua mente é um emaranhado de momentos. A ampulheta de Cronos. Ela deve estar aqui, mas ele é seu guardião. E um guardião confuso pode ser tão perigoso quanto um inimigo. De repente, o cronista ergueu a cabeça, seus olhos vazios focando em Kael. Um brilho fugaz de reconhecimento passou por eles, seguido por uma onda de fúria irracional. A marca. A anomalia. Você vai destruir tudo. O tempo deve ser protegido. Com um grito que parecia distorcer o próprio ar, o cronista se levantou. De suas mãos envelhecidas, raios de energia violeta, que deveriam ser fios do tempo, irromperam de forma caótica. Eles não buscavam ferir, mas sim prender Kael em laços de tempo, revivendo seus piores medos em ciclos infinitos. Imagens de Kael sozinho, abandonado, se repetiam diante de seus olhos, prendendo-o em um loop de desespero. Lyra agiu rapidamente, sua melodia ressonante se intensificando para proteger Kael dos ataques mais diretos. Ele não é mestre de suas ações. Kael, você deve libertá-lo do caos, não lutá-lo. Mostre-lhe a ordem. A marca em Kael queimava. Ele precisava se libertar da teia de memórias distorcidas. O cronista não era um inimigo, mas uma vítima. Kael fechou os olhos, respirando fundo, e concentrou a energia da sua marca. Ele não tentou repelir os raios do tempo, mas sim sincronizá-los. Ele buscou a melodia subjacente que Lyra havia falado, a ordem que a antimagia havia quebrado. Quando Kael abriu os olhos, um feixe de luz prateada e estável irrompeu de seu peito, conectando-se aos raios violeta do cronista. A cena ao redor parou. O tempo parou para Kael. E no meio do silêncio, ele viu a ampulheta. Kael, com o feixe de luz prateada e estável emanando de seu peito, manteve sua conexão com o cronista. Não era uma luta, mas uma sincronização. O poder do oitavo sol não destruía, ele harmonizava. As memórias distorcidas do velho,
As imagens caóticas que o cronista projetava começaram a se alinhar com a estabilidade da marca de Kael. O tempo ao redor deles, que antes saltava e se contorcia, agora se acalmava, embora ainda parecesse frágil. Lyra se aproximou, observando com fascínio. Ele está o reconectando a verdadeira essência de Cronos. É um pulso de ordem no caos. Lentamente, os olhos do cronista-chefe, antes vazios, começaram a recuperar um brilho de consciência. A fúria em seu rosto se desfez, substituída por uma profunda tristeza e exaustão. Os raios violeta que emanavam de suas mãos diminuíram e se extinguiram. Ele olhou para Kael, depois para a marca prateada em seu peito, e um lampejo de compreensão passou por seu rosto envelhecido. Ah, a anomalia, o cronista murmurou, sua voz mais clara, mas ainda rouca. Não é uma ameaça, é a correção. Ele estendeu uma mão trêmula, não em ataque, mas em reconhecimento. Eu sou Elara. O tempo, ele está me chamando, para longe. Apesar da clareza momentânea, a mente de Elara ainda era um emaranhado de lembranças. Kael sentiu a dor do cronista, o pavor de uma mente que se desfaz. Lyra, percebendo a fragilidade do momento, interveio. Elara, Lyra disse suavemente. Onde está a ampulheta de Cronos? Áurea precisa dela. Kael precisa dela. Elara piscou, sua mente lutando para focar. Ele apontou para uma estante de cristal que parecia estar submersa e reaparecendo no tempo. A ampulheta da memória. Ela guarda a essência do tempo. Na câmara dos ecos. Sua voz falhou novamente, e os olhos voltaram a vagar. Os testes, do tempo, apenas aqueles que se lembram, do que são. Kael sentiu uma urgência crescente. Elara estava se desvanecendo. A antimagia ainda o mantinha em seu domínio, mesmo que parcialmente. Ele precisava da ampulheta. Ele olhou para Lyra, que assentiu. Ajudar Elara, ou pelo menos estabilizá-lo, seria crucial para obter o artefato. Lyra se virou para Kael. A ampulheta está na Câmara dos Ecos, Kael. Mas os testes do tempo de Elara, ele estava projetando seus próprios medos. O verdadeiro desafio será encontrar a ampulheta e reativá-la em um lugar onde o tempo é instável, sem que você se perca na teia de suas próprias memórias. E Elara, ele é a chave para acessar o ponto exato. Ele tem a memória perdida do caminho. Kael olhou para Elara, que agora se encolhia novamente, os olhos mareados, recitando uma sequência aleatória de datas antigas. Era um fardo pesado, mas ele não estava mais sozinho. Lyra estava ali, e a marca em seu peito pulsava com o entendimento de que cada passo, cada desafio, era um aprendizado. Kael assentiu, sua determinação endurecendo. Eles tinham que encontrar a ampulheta da memória. O sol de Cronos estava à beira do colapso, e com ele, a própria história de Áurea.